Você já se sentiu injustiçado, trabalhou duro, fez tudo certo, mas viu outra pessoa, que você julga não merecer, receber a bênção e a festa que deveriam ser suas? Cuidado! Esse sentimento de justiça própria foi exatamente o que deixou o irmão mais velho do lado de fora da casa, mesmo sendo ele o filho fiel. Pois vou te mostrar os sinais de que essa raiz de amargura pode estar crescendo em você. Qual é o pecado que te permite ir à igreja todos os domingos, ter uma Bíblia na cabeceira e ainda assim te manter longe da presença de Deus? Não é o que você pensa, é um veneno silencioso que se disfarça de justiça. A falta de perdão. Na história do filho pródigo, o verdadeiro perigo não estava no filho que se perdeu na extravagância, mas no que se perdeu dentro de casa. Existe uma contabilidade que Deus nunca nos pediu para fazer. A de quantas vezes nos magoaram versus quantas vezes perdoamos. Se no seu coração existe uma lista de mágoas, uma coleção de ele me fez isso, ou ela não merecia aquilo, você está carregando um peso que te impede de entrar na festa. Hoje, vamos zerar essa conta. Vamos falar sobre o perdão que liberta. Não estamos em posição de julgar outrem, pois quando fazemos isso, nos colocamos na posição de Deus, na vida da outra pessoa. Apenas Deus possui o direito e a autoridade de fazer julgamentos sobre os indivíduos. Podemos avaliar e criticar o ato pecaminoso, mas é importante lembrar que o verdadeiro íntimo do coração de uma pessoa é um território sagrado que nos cabe respeitar, e tenho plena convicção de que Deus possui o poder de trazer cura a cada uma das áreas em que você enfrenta sofrimento. Nesta ocasião, nos dedicamos ao segundo segmento de 6 maneiras de detectar a falta de perdão, que traz à tona a emblemática narrativa do filho pródigo e de seu irmão mais velho. No entanto, vale ressaltar que o foco da nossa reflexão estará de maneira mais incisiva sobre o irmão mais velho, em vez de centrar apenas no filho que se perdeu. É comum que, em meio às tantas interpretações, acabemos negligenciando os aspectos mais significativos da narrativa encontrada em Lucas 15, do versículo 11 ao 32, para aqueles que ainda não conhecem essa história. Tratamos de 2 irmãos, onde o mais jovem se dirige ao pai e expressa sua impaciência. Ele deseja receber sua parte da herança imediatamente, desconsiderando a espera. Foi uma situação extremamente difícil. Parecia como se eu estivesse expressando: pai, eu gostaria que você não estivesse aqui, pois o que eu realmente desejo é o meu dinheiro. Dessa forma, o pai decidiu repartir a herança entre seus 2 filhos. O mais jovem, então, fez as malas, juntou todas as suas posses e deixou o lar. Em pouco tempo, ele dissipou toda a sua fortuna, levando uma vida de excessos e extravagâncias. A situação se agravou tanto que ele teve que se submeter a um trabalho como cuidadores de porcos, enfrentando a fome que assolava a terra. Chegou a um ponto em que ele se sentia tão desesperado a ponto de afirmar que teria comido com prazer a mesma ração que os porcos se alimentavam. Foi nesse momento de reflexão profunda que ele finalmente recuperou a clareza de pensamento e percebeu a gravidade de sua situação. É curioso como, em certas ocasiões, nos deixamos levar por uma avalanche de pensamentos, levando-nos a tomar decisões impulsivas que podem resultar em ações imprudentes, causando uma verdadeira confusão em nossas vidas. Então, ele teve um momento de reflexão e percebeu que até mesmo os servos que meu pai havia contratado viviam em condições muito melhores do que as minhas. Decidido, resolveu retornar para casa e se dirigiria ao seu pai
com a humildade de quem reconhece seus erros, dizendo: Pai, não sou digno de ser chamado de seu filho, mas peço que me aceite como um de seus servos. Assim, ele tomou a decisão de retornar ao convívio de seu pai. Ao avistá-lo à distância, o pai se lançou em uma corrida cheia de emoção até seu filho. Quando se encontraram, trocaram um carinhoso beijo, e a alegria de estar juntos novamente iluminou seus rostos. Para a surpresa do filho, o pai não o recebeu com uma longa e severa reprimenda, mas sim com amor e compreensão, celebrando sua volta tão esperada. Eu decidi te perdoar, mas é importante que você compreenda a profundidade da dor que você me causou. Como mencionei ontem, há momentos em que estamos abertos a oferecer perdão, mas também desejamos que as pessoas reconheçam o quão generosos somos ao perdoá-las. Contudo, em vez de se ocupar com isso, ele optou por chamar seus servos e organizar uma grande celebração. Ele pediu para trazer o melhor manto, um anel especial, sandálias novas e ainda mandou que se matasse um bezerro gordo, pois estávamos prontos para comemorar com alegria. Enquanto a celebração fervilhava, o irmão mais velho retornou do campo e logo se deparou com a cena vibrante. Curioso, ele logo questionou: qual é a razão dessa música animada? Indivíduos que se sentem infelizes tendem a se afastar de pessoas que emanam felicidade. A presença delas pode provocar uma certa irritação, pois, se você está passando por um momento difícil e vê alguém transbordando alegria, surge a indagação: por que essa pessoa está feliz quando eu não estou? Eu compreendo. Meu pai era assim. Ele sempre questionava: por que essa felicidade? O que te faz rir tanto? Ele era um homem profundamente infeliz e, de certa forma, desejava que todos ao seu redor compartilhassem de sua desgraça. Esse era o comportamento do irmão mais velho, que, mesmo pertencendo à família, se sentia distante do que realmente importava. Ele se negou a participar da celebração, declarando: não vou entrar. Era evidente que, embora fosse um membro da família, sua presença estava ausente dos momentos de alegria que se desenrolavam. Quando afirmo que é possível ser parte da família, mas não se sentir em casa, refiro-me a algo mais profundo. Você pode se identificar como cristão, mas ainda assim estar longe de Deus. Passei anos assim. Muitos cristãos se encontram nesse mesmo lugar. Eles frequentam a igreja, dominam diversos ensinamentos sobre a fé. Seus nomes podem estar registrados no livro da vida e, ao falecerem, podiam estar destinados ao céu, mas seguem distantes de Deus. No entanto, Ele deseja uma relação íntima e verdadeira conosco. A Bíblia revela que uma das razões pelas quais Ele enviou o Espírito Santo foi para estabelecer essa comunhão preciosa conosco. O Espírito habita em nós. Quão mais perto alguém pode realmente estar do que isso? Então isso é muito importante na minha vida, que eu tenha um íntimo e próximo relacionamento com Deus. O apóstolo Paulo orou, está registrado em Filipenses 3. Ele disse: meu propósito determinado é conhecê-lo e o poder de sua ressurreição, que me tira do meio dos mortos, mesmo enquanto estou neste corpo, que eu possa me tornar intimamente, profundamente familiarizado com Ele. Paulo, ele não queria apenas saber sobre Deus, ele queria conhecer Deus. Eu oro para que esse seja o desejo do seu coração também. Então o irmão mais velho estava na família, mas ele não entrou na casa, não entrou na festa. Ele se recusou a entrar. O pai implorou, mas ele se recusou a ir. E assim, muitos hoje estão na família de Deus, mas não na casa do Pai. A casa dele representa a sua presença, representa uma estreita comunhão com Ele. Quando moramos em uma casa com outras pessoas,
ficamos muito próximos e íntimos delas. Sabemos coisas sobre elas que ninguém mais sabe, e Deus sabe de coisas sobre você que ninguém mais sabe. Mas você poderia saber coisas sobre Ele também que talvez nem todo mundo saiba. E sabe, a presença de Deus é tão importante e muitas vezes só buscamos pelo que Ele pode fazer por nós, seus presentes, e precisamos buscá-lo por quem Ele é, buscar a sua face e não a sua mão. A Bíblia nos ensina que estar na presença divina é mergulhar em uma fonte inesgotável de alegria. No Salmo 27, encontramos a promessa de que, na companhia de Deus, somos protegidos das ameaças de nossos adversários. Um anseio profundo habita em mim. Busco a oportunidade de viver na sua presença e admirar sua beleza todos os dias da minha existência. Pois, nos momentos de dificuldades, Ele promete me acolher em seu sagrado refúgio, onde estarei seguro de todas as tempestades que possam surgir. Nesse abrigo verei a proteção que proporciona, mantendo-me longe das palavras amargas que podem ferir. É verdade, como alguém que frequentemente se vê rodeado de outras pessoas, o desejo de ser amado e admirado por todos é forte. Contudo, a realidade é que nem sempre isso acontece. Nem todos compartilham dessa visão e, por vezes, podem até proferir comentários cruéis a meu respeito. E então, o que se segue? Palavras são armas. A Bíblia diz: nenhuma arma forjada contra ti prosperará, mas toda língua que se levantar contra ti em juízo, mostrarei que ela está errada. Eu fico feliz em saber hoje que, por eu desfrutar da presença de Deus, estou protegida do mal e das coisas ruins que as pessoas falam a meu respeito. Em Êxodo 33. Verso 14. O Senhor respondeu a Moisés. Disse Moisés: quem direi que me enviou? Quando Deus o enviou a Faraó, quem direi que me enviou? E ele disse: minha presença irá com você e eu te darei descanso. Sem a presença de Deus, há sempre o sentimento de insatisfação e o sentimento de que algo está faltando em minha vida. Talvez você esteja assim agora. Algo está faltando na minha vida. Eu vou à igreja, leio minha Bíblia todos os dias, eu oro, dou um pouquinho de oferta, tento ser boa, mas falta alguma coisa na minha vida. Talvez você esteja na família, mas não na casa. Jeremias 2:13 diz: o meu povo cometeu 2 males. Abandonou-me a fonte de água viva e cavou para si poços que não têm água neles. Isso significa que eles estavam em suas próprias obras, fazendo suas próprias coisas, querendo que Deus os abençoasse. Estavam cavando poços e fazendo planos sobre como eles poderiam conseguir o que queriam. Mas quando terminavam a escavação, não havia água naquele poço. E Deus diz: vocês precisam me buscar, e quando buscarmos, Ele nos dará favor. Agrada-te do Senhor, Ele concederá os desejos do teu coração. Bem, o que manteve o irmão mais velho fora de casa? No início, ele se deixou dominar pela raiva, uma tempestade interna desencadeada por situações que o descontentavam e pela sensação angustiante de estar à mercê dos acontecimentos. É verdade que todos nós, em algum momento, já experimentamos o desejo de ter controle absoluto sobre nossas vidas. Eu me identifico com essa pressão, pois vivi cercado pelo temor em decorrência dos abusos que sofri nas mãos do meu pai durante a infância. Esse medo me consumia, uma crença profunda de que, se eu não mantivesse as rédeas firmes, as pessoas poderiam me ferir e explorar minhas vulnerabilidades. Existem pessoas que possuem um espírito controladora e manipulador, e nem sempre conseguimos manter as rédeas da situação. Deus é quem deseja assumir
o controle de nossas vidas. No entanto, o irmão mais velho se sentiu incomodado por não estar à frente das circunstâncias. Sua raiva surgiu porque havia uma festa em andamento, algo que ele não queria e para o qual ninguém buscou a sua opinião. Sua falta de adaptação e aceitação da nova realidade o deixou frustrado. A Bíblia nos ensina em Romanos 12 que para encontrarmos a verdadeira paz é necessário sermos flexíveis e abertos às mudanças. Por isso, sempre elevo uma oração ao Senhor, pedindo: Deus, torna-me flexível, ajustável, maleável e moldável a cada nova situação que a vida apresenta. Ele não se deixaria dominar por suas emoções, nem pela vontade de seu pai ou pela sua própria sabedoria. Além disso, nutria ciúmes e um desejo desenfreado, revelando assim a dureza que habitava em seu coração. Êxodo 2017. Não desejas ardentemente a residência do teu próximo, nem almejas a sua esposa, tampouco o seu empregado, o seu animal de trabalho, seja ele boi ou burro, nem qualquer outro bem que seja de propriedade do teu próximo. Se você se sente consumido pelos ciúmes em relação a alguém, busque se libertar desse sentimento. Mantenha isso em mente. Coloque suas preocupações nas mãos de Deus. Dialogue com Ele sobre suas angústias. Peça que purifique seu coração e confie que Ele trará a você o que é certo no momento oportuno. Regozije-se pelas pessoas que estão sendo agraciadas em suas vidas. Meu marido afirma que, enquanto não conseguirmos nos alegrar pelas conquistas dos outros, nunca alcançaremos nossos próprios desejos. Deixe-me reiterar. Até que você sinta felicidade pelos que obtêm o que almejam, mesmo que isso inclua aquilo que você gostaria de ter. A verdade é que as suas próprias realizações sempre parecerão distantes. Você nunca receberá o que tanto deseja se não aprender a se alegrar pelas vitórias alheias. Deus nos ensina a não desejarmos aquilo que pertence aos outros. Ao invés disso, Ele nos convida a depositar nossa confiança em Ele. A mensagem é clara. Deus está sempre orquestrando os momentos certos e as decisões apropriadas para o nosso bem, conforme as etapas de nossas vidas. Qual era a origem profunda de suas emoções negativas? Ele não conseguia encontrar espaço em seu coração para perdoar seu irmão. Também guardava ressentimentos em relação ao pai, e a sua raiva por ambos parecia apenas crescer. Ele carregava um profundo ressentimento e sentia-se magoado em relação ao pai, especialmente por ver que ele concedia suas bênçãos ao irmão. É comum que nos sintamos incomodados ou até mesmo ressentidos quando percebemos as conquistas e bênçãos que outros alcançam. Essa reação é natural e muitas vezes reflete nossas próprias inseguranças e desejos. A comparação com a felicidade alheia pode nos levar a uma reflexão interna sobre o que desejamos para nós mesmos e como podemos buscar nossas próprias realizações. É uma oportunidade de crescer e transformar esse sentimento em motivação para trilhar nossos próprios caminhos de sucesso. Fique sempre alerta em relação ao ressentimento. Em Hebreus 12,15, somos alertados a manter uma vigilância constante para que nenhum de nós se afaste da graça divina. É fundamental que estejamos atentos para que raízes de amargura não brotem em nossos corações, pois isso pode gerar complicações e acabar contaminando a vida de muitos ao nosso redor. Observe que quando nos deixamos levar pela amargura, uma das reações que podemos ter é o julgamento das pessoas ao nosso redor. Nesse processo, começamos a comentar sobre elas, muitas vezes de maneira disfarçada, alimentando uma atmosfera de intrigas e desavenças nas nossas conversas.
Se você permitir que a amargura tome conta do seu coração, os danos não se restringem apenas a você, mas podem também ferir diversas pessoas ao seu redor. É interessante perceber que, ao comentar algo negativo sobre alguém com outra pessoa, essa ação acaba influenciando a forma como ela vê a pessoa mencionada. Mesmo que a intenção não seja tomar partido ou acreditar plenamente naquilo que foi dito, as palavras têm um peso que pode moldar percepções, às vezes de forma involuntária. Evitar falar mal de outras pessoas é um verdadeiro desafio, uma tarefa constante, na qual todos nós precisamos nos dedicar, talvez ao longo de toda a nossa existência. Eu tenho plena consciência disso, mas de tempos em tempos me surpreendo agindo dessa forma. Não temos autoridade para julgar os outros, pois ao fazê-lo, nos colocamos na posição de Deus na vida alheia, e apenas Ele detém o direito de julgar qualquer pessoa. É possível avaliar as ações consideradas erradas, mas não temos o direito de penetrar nas profundezas do coração de uma pessoa. É exatamente por essa razão que Deus observa as profundezas do coração humano. Ele sentiu um peso de amargura em relação ao seu pai por ter abençoado seu irmão. Ele demonstrava uma hipocrisia impressionante e carregava um orgulho desmedido, acreditando que tinha direito à bênção concedida ao irmão. É fundamental termos cautela ao acreditar que tudo o que desejamos nos é devido, não acha? Sinceramente, o que realmente estamos enfrentando é uma realidade que nos leva a acreditar que merecemos o pior, como se o destino nos estivesse empurrando para um fim sombrio e calamitoso. É com alegria que reconhecemos que Jesus assumiu o peso do nosso castigo, substituindo a punição que merecíamos por bênçãos inesperadas. No entanto, é essencial que cultivemos uma atitude semelhante em relação aos nossos irmãos, refletindo assim o amor e a graça que Deus nos oferece todos os dias. Caso você não veja utilidade nesta mensagem, ficarei imensamente grata em utilizá-la para meu próprio benefício, pois sinto a necessidade de receber esse tipo de aprendizado de forma regular. Esse irmão mais velho possuía uma alma profundamente espiritual. O que isso significa é que ele acreditava que tudo girava em torno das realizações externas. Mas, na verdade, a essência da questão reside, de fato, em tudo que ocorre em nosso interior. Aqueles que possuem um coração puro e sincero terão o privilégio de contemplar a presença divina. Felizes são os que mantêm a pureza em seu interior, pois são eles que poderão vislumbrar a essência de Deus. É isso que nos revela Mateus 5, um capítulo que se torna conhecido como o Sermão da Montanha ou as Bem-aventuranças. E se você refletir sobre ambos, observe seu irmão. Ele cometeu um engano, mas, tomado pelo arrependimento, retornou ao Pai em busca de perdão. Pai, eu te peço perdão, pois pequei contra ti e contra o céu. Sinto que não sou digno de nenhuma das tuas bênçãos. Apenas desejo ser como um dos teus servos, só para que eu possa ter um pouco de alimento. O pai se sentiu profundamente orgulhoso da atitude dele. No entanto, esse irmão mais velho, que sempre teve acesso a todas as posses e privilégios oferecidos pelo pai, possuía tudo, mas sua postura era negativa. Assim, podemos concluir que, para Deus, a nossa atitude é verdadeiramente mais significativa do que todas as boas ações que podemos realizar. A Bíblia ensina que o perdão deve ser uma prática constante em nossas vidas, uma verdadeira essência de como devemos nos relacionar com os outros, e não apenas uma ação pontual que realizamos de vez em quando. Essa atitude de perdoar deve se tornar um estilo de vida, refletindo a graça e o amor que recebemos. Mateus 18:35
nos ensina que é essencial perdoar de todo o coração nosso irmão ou irmã. Essa é a essência da nossa oração e a verdadeira atitude que devemos cultivar em nossas vidas. Os discípulos, em sua busca por aprendizado, solicitaram a Jesus que os instruísse sobre a arte da oração. E assim, ele compartilhou com eles um ensinamento precioso que está registrado no Evangelho de Mateus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Faça-se a vossa vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão que precisamos para o dia a dia. Perdoai nossas ofensas, assim como nós também perdoamos aqueles que nos ofenderam. Ou melhor, que possamos ser perdoados da mesma maneira que perdoamos os outros. Uau! É exatamente isso que desejamos. É o que nos será concedido. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal, pois se perdoarmos aqueles que nos ofendem, nosso Pai Celestial também nos perdoará. Porém, se não formos capazes de perdoar, nosso Pai não nos dará o mesmo perdão. Uau! Isso é verdade. O perdão é fundamental. Embora possamos estar na família, não bastamos apenas a isso. É imprescindível que as relações entre nós e Deus estejam em harmonia. Não podemos cultivar pecados ocultos em nosso coração e ainda assim aspirar a uma conexão íntima com Deus. Não podemos nos prender à amargura, ao ressentimento, nem deixar que a raiva, a mágoa e o ciúme invadam nosso ser. Se desejamos cultivar um relacionamento íntimo com Deus, é essencial purificar o nosso coração de todo esse peso emocional. Deus anseia por corações limpos e acreditar somente não será o suficiente sem o perdão, que é uma peça fundamental nesse processo. O perdão exerce um papel de extrema importância em nossas vidas. Agora, vamos falar sobre a unção. Talvez muitos não saibam o que realmente significa esse termo. A unção é, na verdade, a presença e a potência divina atuando em nossas vidas. Imaginemos dois pregadores. Um deles é ungido e o outro não. Embora ambos possam transmitir a mesma mensagem, palavra por palavra, o que não possui unção não tocará verdadeiramente o coração dos ouvintes. Em contraste, o pregador ungido possui a capacidade de fazer com que suas palavras atravessam a mente, alcançando o coração e rompendo as cadeias que nos aprisionam. Eu desejo a unção de Deus mais do que qualquer coisa neste mundo, e para alcançar isso, sei que preciso cultivar um coração puro. Essa busca pela unção é um trabalho constante em minha vida. O Salmo 133 nos ensina sobre a beleza e a alegria que existem quando o povo de Deus vive em unidade e harmonia. E como está sua casa? Ela está repleta de contendas. Com quem você tem se desentendido dentro da sua família? Essa união é comparável ao precioso óleo que foi derramado sobre a cabeça de Arão, descendo suavemente pela sua barba até atingir a gola do seu manto. Este ritual de unção revelava a maneira como eles consagravam as pessoas, vertendo óleo pela cabeça. O Salmo nos mostra que essa unidade entre o povo é algo verdadeiramente sagrado. Ela nos guia através de um salmo e nos oferece bênçãos eternas. Aqui estão 6 maneiras de perceber se estamos ou não carregando a falta de perdão. Gostaria de reiterar o que compartilhei ontem. Muitas vezes podemos acumular a falta de perdão por tanto tempo que nem sequer notamos a sua presença em nosso interior. Recordo-me de um episódio em que o pastor da minha igreja, isso aconteceu há quase 4 décadas, anunciou que iria falar sobre a falta de perdão. Naquele momento, pensei para comigo, eu não guardo ressentimentos contra ninguém. No entanto,
senti a voz do Senhor falando em meu coração, dizendo: sim, você tem. Eu juro que não conseguia listar ninguém em meu pensamento. Mas conforme o pastor ia pregando, lembranças começaram a surgir. Sabe, a questão não era nem mesmo que essa menina tivesse feito algo diretamente contra mim, mas sim que ela, uma colega de escola da minha filha, estava sendo cruel com ela. Eu me senti tomada de raiva por conta do tratamento que minha filha estava recebendo. No entanto, o que eu realmente deveria estar fazendo era orar por essa menina. Deus nos ensina que devemos elevar nossas orações por aqueles que, porventura, nos ferem. Alguém precisa interceder para que Deus possa agir em sua vida. É fundamental que, ao invés de guardar rancor, intensifiquemos nossas orações em favor daqueles que nos fazem mal. Lembro-me das palavras de Jesus na cruz: Pai, perdoe-os, porque não sabem o que fazem. E também do que Estevão pronunciou enquanto era apedrejado: Progandam pei, perdoe-os, pois não têm conhecimento do que fazem. Além disso, quando Paulo se viu sozinho em seu primeiro julgamento, abandonado por todos ele, em sua misericórdia, declarou: Pai, eu oro para que não impute esse pecado a eles. É um poderoso exemplo de perdão e compaixão. Meu Deus, que coração generoso! Anseio por um coração como o seu. Desejo cultivar a bondade em mim, ser carinhosa, afetuosa e cheia de compaixão com todos ao meu redor. A misericórdia de Deus é infinita. E, se não fosse por sua compaixão, estaríamos à beira da ruína a cada novo amanhecer. Vamos explorar 6 sinais que nos indicam a presença da falta de perdão em nossas vidas, revelando uma faceta da natureza humana que todos devemos reconhecer. A falta de perdão se manifesta como uma constante necessidade de contabilizar ofensas, como o irmão mais velho que, ao se dirigir ao pai, proclamou: por todos esses anos, eu te servi. Essa reflexão nos convida a investigar e, quem sabe, a reencontrar o caminho da reconciliação e da paz interior. No capítulo 15 de Lucas, encontramos a resposta do filho mais velho ao pai, onde ele expressa seu descontentamento. Pai, por todos esses anos, tenho trabalhado arduamente para o Senhor e nunca me desviei de suas instruções. Diante dessa afirmação, é natural ponderar se ele realmente foi tão obediente quanto acredita. Ele parece ter uma visão um tanto distorcida de si mesmo, como se sua percepção de lealdade lhe conferisse um status especial. E mesmo assim, você nunca me concedeu um cabritinho sequer para celebrar com meus amigos. O pai, com paciência e amor, responde ao filho: meu querido, você sempre esteve ao meu lado, e tudo o que possuo é seu. Em suma, ele se lembra de que a verdadeira riqueza vai além das festas e dos bens materiais. Aquele jovem tinha à sua disposição tudo o que desejasse, no momento que quisesse, mas ele optou por contabilizar os feitos. Eu fiz isso por você, eu fiz aquilo por você. Então, ele se perguntou: mas e o seu filho? Ele sequer mencionou o nome do irmão. Depois disso, ele se afastou e passou a gastar o dinheiro com prostitutas, entregando-se a uma vida desregrada. Agora, quando retorna, você decide organizar uma grande celebração em sua honra. Para ser sincero, ele ficou claramente incomodado com a situação. Não conseguia compreender tal atitude. Sabe, é importante não permitir que a raiva te consuma quando você vê Deus abençoando pessoas que considera indignas dessas bênçãos. Porque a verdade é que o que Deus realiza na vida dos outros está além da nossa compreensão. O que precisamos expressar é: Deus, que a sua vontade se cumpra, e não a minha. Assim, em Mateus 18, 21 e 22, Pedro se aproximou de Jesus e perguntou:
Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão ou minha irmã que pecar contra mim? 7:8. Observe. Ele também estava contabilizando, anotando cada vez que eu deveria perdoá-los. Quantas ocasiões ainda precisarei conceder-lhes o perdão? Recordo com saudade dos tempos iniciais do meu casamento com David. Sempre que surgia uma desavença, eu rapidamente me desculpava. Na próxima vez que discutirmos, eu acreditava que era a vez dele de se desculpar. Eu, de forma alguma, faria esse movimento, uma vez que já havia pedido desculpas na última vez. Foi então que Deus me mostrou que não existe nenhuma passagem na Bíblia que diga para revisarmos essa situação. Para ser franca, se você é a única pessoa a pedir desculpas e sempre é o primeiro a tomar essa iniciativa, na minha visão, você é quem demonstra mais espiritualidade. Precisamos agir conforme a orientação que Deus nos dá, independente das atitudes alheias. E isso deve ser feito com urgência. Muitas vezes, nossos próprios pensamentos nos colocam em um verdadeiro emaranhado de confusões. E aquele irmão mais velho estava completamente perdido nessa bagunça. Sabe, enquanto converso com você neste momento, me vem à mente a ideia de que talvez você tenha um irmão ou uma irmã. Ou quem sabe, até vários irmãos com os quais esteja em um desentendimento que já dura muito tempo. Pode ser que você nem mantenha contato com eles há 5 ou 10 anos. Meu pai, por exemplo, era assim com alguns membros da família. Se alguém fazia algo que o desagradava, ele simplesmente cortava relações e ficava sem falar com a pessoa por anos a fio. Havia uma das irmãs da minha mãe que ele não suportava, e essa rixa se arrastou por muito tempo. É triste pensar nisso, não é mesmo? A dificuldade de perdoar as pessoas nos afasta de laços que poderiam ser valiosos. Entendemos que é fundamental buscar o perdão divino em momentos de dificuldade. Se você possui irmãos com quem tem compartilhado atitudes negativas, convido você a fortalecer sua fé e se unir a Deus em oração, estendendo a eles o perdão. Pegue seu telefone e faça aquela ligação especial. Transforme-se em uma versão melhor de si mesmo e abra seu coração pedindo desculpas e propondo uma reaproximação. Deus não deseja que cultivemos mágoas entre nós. Vá em frente e resolva as pendências com sua família. Se existe alguém com quem você ainda guarda ressentimentos, é hora de fazer as pazes e valorizar seu tempo. Não deixe que mágoas prolonguem seu sofrimento. Jesus respondeu: e eu te afirmo, não se trata apenas de 7 vezes, mas sim de 70 vezes 7. O número 7 representa a perfeição de Deus. Portanto, sua mensagem é clara. Você deve perseverar no perdão, sempre perdoando, sem restrições. É uma bênção saber que Deus não impõe limites ao seu perdão. Ele não diz que te perdoará apenas 3 vezes por um mesmo erro e, após isso, encerrará sua misericórdia. Essa reflexão de hoje carrega uma importância imensa